Olá, seja bem-vindo ao nosso tratamento coletivo para a prosperidade de 1º de janeiro do ano 1, o maior portal dos próximos 9 anos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lídia Fujihara, sou psicanalista, psicoterapeuta e radiestesista terapeuta, além de ser neurocientista e também fitoterapeuta em formação. Este é o primeiro vídeo de uma série em que vou mostrar os resultados do nosso tratamento a cada passo, a cada etapa. Mas antes de ir aos resultados da primeira etapa, eu gostaria de explicar o embasamento teórico do tratamento. Então, nós aprendemos na escola que a massa, que a matéria, tudo que existe no mundo é feito de moléculas. Nós aprendemos isso na escola. E as moléculas são formadas por átomos. Esses átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Mas com o advento dos aceleradores de partículas, os cientistas dividiram os prótons em nêutrons, conseguiram dividir essas partículas em partículas menores chamadas de quarks. E essas quarks, ainda em partículas menores, bóson de Higgs. Só que descobriram que esses bósons de Higgs, na realidade, são feitos de energia. Então, com os aceleradores de partícula que começaram a funcionar no século XXI, descobriram que toda a matéria é feita de energia. Então, eu sou feito de energia, você é feito de energia, essa lousa é feita de energia, um lápis, uma caneta é feita de energia, uma planta, um animal, tudo é energia. Só que Albert Einstein, em 1905, publicou uma matéria afirmando que a matéria era igual a energia. Peter Higgs, em 1964, ou seja, antes dos aceleradores partículas, também afirmou que a matéria, toda a matéria, deveria ter um campo quântico, um campo de energia. E isso valeu para ele um prêmio Nobel de Física por conta desta descoberta muito importante que deu a informação de como é feito o universo, de como as partículas, né, de energia formam a matéria. E os elétrons, professora? Você não falou sobre os elétrons. O elétrons, até o momento, não pode ser dividido. Com o conhecimento que a gente tem hoje, os elétrons não podem ser divididos. Bom,
deixa um pouquinho de lado a questão da física e vamos entrar na radiestesia. O que é a radiestesia? Radiestesia é a técnica que nós vamos usar nesse tratamento coletivo. Radiestesia vem de duas palavras. A primeira, radio, que quer dizer radiação em latim. Estesis em grego, que significa sensibilidade. Então, radiestesia nada mais que é a sensibilidade à radiação. O que é a radiação? A energia. Então, a radiestesia, ela percebe e mede a energia. Energia de quem? Das pessoas, de plantas, de coisas, de objetos, através de instrumentos como um pêndulo. Esse aqui é o meu pêndulo de madeira. Ele é de madeira e dentro ele tem chumbo para ficar mais pesado. Também são usados dual rod, esse instrumento aqui, que tem a ponteira de cobre. Esse aqui é muito usado para detectar vibrações energéticas, desequilíbrios em ambientes. E também algumas pessoas usam para medir também de pessoas. Então, a radiestesia, com esses instrumentos, a radiestesia identifica as vibrações energéticas, os campos, avalia os campos energéticos. E o que acontece com esses campos? Quais são os desequilíbrios, quais são as interferências, quais são os bloqueios e as frequências negativas. Então, com a radiestesia a gente pode tratar saúde, a gente pode tratar a prosperidade, como é o caso aqui do nosso tratamento, a gente pode tratar ambientes locais, a gente pode tratar relacionamentos familiares, relacionamentos pessoais, ambientes de trabalho, sociedades, enfim, há uma série de aplicações. O tratamento da radiestesia também pode ser aplicado em pessoas individualmente ou também em grupo, como é o nosso caso desse tratamento. Então, nós usamos um pêndulo ou um dual rod para captar a energia de uma pessoa. E como que a gente mede? A gente mede por biômetros, como este. Este aqui é um biômetro onde tem várias opções de óleos essenciais e a gente capta a energia e verifica quais são os óleos essenciais que a energia dessa pessoa precisa para resolver determinado problema. Aqui a gente tem outro biômetro. Esse aqui já é de florais de Bach. Então a gente pode fazer a combinação de florais que a energia da pessoa está precisando. Nós temos vários outros biômetros que a gente utiliza. A gente tem esse aqui em papel, a gente tem esses daqui em PVC, onde a gente pode medir uma série de informações energéticas. Bom, a gente mede e depois trata com o quê? Aí nós tratamos com os gráficos radiestésicos, que são informações
geométricas, formas geométricas que emanam um tipo de informação, um tipo de energia. Por exemplo, nesse caso aqui é um gráfico harmonia. Então, ele emite informação de harmonia, de tranquilidade. Tenho aqui o gráfico de Amens, né, que dá a informação, que sua geometria da informação de clareza mental, organização mental. Este gráfico, essa geometria também existe no piso da Catedral de Amiens, da Catedral de Notre Dame de Amiens. E as pessoas costumam se posicionar em cima dessa geometria no piso da catedral para poder regular, né, a energia relacionada aos pensamentos, né, na organização de pensamentos em vibrações positivas. Todos esses gráficos, eles emitem informações positivas. Nós temos aqui o gráfico do alta vitalidade. O alta vitalidade também é uma forma geométrica em alguns círculos aqui, com uma informação numérica que emite uma frequência, uma energia de vitalidade. Esse gráfico, ele pode ser usado tanto em ambientes, ele pode ser usado em pessoas, pode ser usado para transformar uma água num elixir de vitalidade. Então, você pode deixar um copo de água durante a noite inteira no gráfico e tomar pela manhã, ou passar na pele, dá para o cachorro, mas para animais é bom maneirar, tá? Dá um pouquinho só, porque é um gráfico bastante poderoso. Seguindo aqui. Onde surgiu a radiestesia? A radiestesia é muito antiga. Ela era usada pelos homens da caverna, que usavam varetas de madeira em Y para encontrar animais. Então, na forquilha, eles desenhavam o animal que eles queriam encontrar e iam buscar a localização para poder se alimentar. Os egípcios e os romanos também usavam a radiestesia para encontrar água, para encontrar minerais, tesouros, locais para construções e plantio. Os chineses usavam a radiestesia já há 2000 anos antes de Cristo. Xilogravuras, que são gravuras em papéis, em tecidos, mostram imperadores usando os pêndulos, né, usando a radiestesia. Na Europa, muitos abades católicos usavam a radiestesia principalmente para questões de saúde, né? E o abade Boulle, que era um francês, mudou o nome para esse que a gente conhece hoje. Antes era conhecida, a radiestesia era conhecida como rabdomancia, que significa adivinhação. A radiestesia, ela foi um pouco perseguida, sofreu um pouco preconceito pelos católicos por não estar de acordo com os preceitos da Igreja Católica. Então, teve uma época que só os padres, os abades, podiam usar a radiestesia. Então, nós tivemos vários nomes, principalmente na Europa, que fizeram vários experimentos, várias descobertas, criaram vários gráficos, né? Descobriram a energia que aquele gráfico, né, emitia, sua utilização, seu significado, como André Philippe, os irmãos Servin. No Brasil, a radiestesia começou lá no Mato Grosso, com alguns padres da Igreja Católica que usavam para identificar problemas de saúde.
Nós temos outros nomes importantes na radiestesia no Brasil, como Antônio Rodrigues, que faleceu o ano passado. Nós temos o professor Marcos Alves, que foi professor da FEI e trabalhava com questões da geobiologia, então informações geopáticas, né, que influenciavam o ambiente e que causavam muitas doenças. Sérgio Nogueira também é outro nome da radiestesia no Brasil. Ele é presidente da Associação Brasileira de Radiestesista e é professor também. Agora, vamos falar sobre a energia do grupo. Então, com a radiestesia, nós medimos a consciência vibracional do grupo. Então, cada pessoa, cada indivíduo, cada grupo, ela tem uma identidade vibracional que o identifica, que o diferencia das demais. Então, nós temos aqui, vamos representar aqui uma pessoa. Uma pessoa, ela tem diversos campos de energia em sua volta. Tem alguns que falam em 7 campos sutis, corpos sutis. Tem gente que fala em 21. Tem gente que fala em infinitos campos vibracionais ao nosso redor. Mas nós trabalhamos aqui na radiestesia terapêutica com os três principais campos vibracionais, que são os campos mental, emocional, e espiritual. O mental, ele está ligado, está relacionado aos nossos pensamentos, às nossas ideias, às nossas convicções, né? Ele desequilibra na medida que nossos pensamentos estão mais para o negativo. Por exemplo, o campo emocional, ele se desequilibra com as nossas emoções, nossos estados emocionais. Então, se a gente vibra na tristeza, na raiva, esse campo aqui ela é afetado. O campo espiritual está relacionado à nossa conexão com o divino que tem em nós, em nossa fé, em acreditar que existe algo maior, em acreditar que algo criou tudo isso, né? Então, a somatória, né, desses campos energéticos cria o que nós chamamos de consciência vibracional. Essa consciência vibracional é o resultado de todos esses campos emocionais, né? E está baseado no tudo que a gente faz, no que nós pensamos, como eu falei, e ela vai definir, esses campos vão definir os nossos resultados, como serão nossos resultados. E aí, eu queria falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Então, Deus nos deu o poder de livre-arbítrio, de escolher os nossos caminhos, de fazer escolhas. E a gente pode fazer escolhas conscientes e inconscientes, negativas ou positivas. Nós podemos escolher guardar mágoas, ressentimentos, memórias de fracasso, traumas, brigas, discussões, reclamações, vitimismo, medo, crítica, pensamentos negativos. Tudo isso baixa a nossa consciência emocional. Agora, vibrações positivas
como honestidade, alegria, solidariedade, gratidão, respeito, coragem, elevam a nossa vibração. Nós poderemos representar esses campos energéticos numa outra vibração, numa outra modo de ver, como um monte de campos energéticos em volta de nós, indo e voltando. Porque tudo que a gente vibra volta para nós na mesma frequência. Então, seria como se nós estivéssemos assim, ó, rodeado por campos energéticos. Nós estaríamos aqui no meio, aqui no meio. Então, nós temos vários campos energéticos, e isso aqui é construído conforme as nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas atitudes, e ela tem uma vibração, uma consciência vibracional. Então, como eu falei, nós vibramos, né, numa escala vibracional e atraímos vibrações, acontecimentos, situações na mesma vibração. Então, como estão nossos campos mental, emocional e espiritual? Então, nosso campo mental, o campo mental do grupo está com 60% de desequilíbrio, o emocional está com 65% e o espiritual está com 45%. O que isso quer dizer? Que o nosso mental e emocional não está bom. Em que vibrações, em que pensamentos, que sentimentos nós estamos armazenando, nós estamos vibrando, né? Somando tudo isso daqui, nós chegamos na nossa consciência vibracional, a nossa identidade vibracional, que no grupo está em 200 Hz. O que isso significa? Que nós estamos vivendo no medo. Nós estamos vibrando no medo. E a escala de consciência ela vai desde 20 até 700 mil. Nós estamos aqui, ó, vibrando no medo. Então, nós precisamos elevar nosso padrão energético, verificar o que nós estamos, como nós estamos vivendo, que pensamentos nós nutrimos, que emoções a gente tem passado, que a gente tem vivido e que baixa tanto a nosso padrão vibratório aqui. E nós precisamos elevar essa vibração até pelo menos 600 Hz. 600 Hz, por que 600 Hz? Porque os 600 Hz é o fluir da vida. É a partir de 600 Hz que a prosperidade tem caminho livre para fluir. Então, se nós estamos vibrando aqui em 200 Hz e a prosperidade está vibrando em 600 Hz, nós nunca vamos conseguir atrair, nunca vamos conseguir com que a prosperidade chegue até nós, né? Como eu falei para vocês, nós temos que vibrar na mesma sintonia com o que a gente quer. Que a gente quer a prosperidade. A prosperidade vibra aqui em 600 Hz.
Nós estamos em 200. Então, como que a gente pode elevar essa vibração a ponto de elas colapsarem e criar a nós uma realidade melhor? Nós vamos fazer o tratamento de radiestesia terapêutica e vocês vão também ter algumas recomendações, né, para que possam ajudar a aumentar essa frequência vibracional. Nós estamos vibrando no medo. Então, medo do quê? Que medo que nós temos? O medo é uma emoção primária, instintiva. Nosso cérebro está sempre em alerta, buscando lutar ou fugir. Ele está lá no tempo das cavernas, em que a sobrevivência, né, era custosa. A sobrevivência exigia atenção, né, exigia alguns padrões, né, de comportamentos. O medo, ele traz algumas respostas fisiológicas, né? Quando a gente sente medo, nós nos encolhemos, nós trememos, nossa respiração fica ofegante, nossos batimentos cardíacos ficam acelerados. Só que depois que o fato, o evento que criou esse medo, que gerou esse medo, passa, a nossa química se restabelece, nossos batimentos cardíacos voltam ao normal e encontramos o equilíbrio. Mas o problema está quando nós somos o próprio medo. Quando nós vibramos no medo, aí começa a virar um problema. O que é ser medo? Viver no medo é ter uma insegurança, uma insegurança existencial profunda, de alerta constante, de perceber ameaça em tudo e, pior, sentir-se incapaz de lidar com os desafios da vida. Nós temos um processo no nosso cérebro que chama-se homeostase. Vocês lembram do grilo falante do Pinóquio? Aquele que ficava falando para o Pinóquio, olha, não faz isso, não faz aquilo. Era a consciência do Pinóquio. Ele falava para o Pinóquio que ele tinha, o que era bom e o que não era bom. Só que o nosso cérebro, ele não quer, não sabe o que é bom, o que é ruim. Ele só quer nos proteger, né? O cérebro é o nosso protetor. Então, quando você decide ir para a academia, o seu cérebro fala: olha, você demorou tanto para decidir ir à academia, hoje está chovendo. Um dia mais, um dia menos, deixa para depois, né? E aí, esse processo faz com que você adie de colocar em prática algumas decisões, né? E como vencer essa homeostase? É pela insistência, pela persistência, pela raiva positiva. Eu vou na academia, eu decidi isso vai ser bom para mim. E por que a gente tem que cuidar dos nossos medos? Porque o medo estagna nossa vida, a nossa vida fica parada. O nosso poder pessoal, ele encolhe. Nós começamos a ficar com medo de tomar decisões. Tomar decisões fica cada vez mais difícil. E a desmotivação vem. Desmotivação para você realizar tudo. Você fica com medo. O medo te paralisa. O medo não deixa você ir para frente. E aí você começa a desconfiar de tudo e de todos. E o universo te devolve medo, né? O universo manifesta o que você dá atenção. Ele valida a sua insegurança, ele traz uma série de situações para provocar ainda mais medo, para te trazer medo. Um minuto. Como superar?
esse medo. A gente tem que descobrir a origem desse medo. Nos conhecer, nos perguntar, medo do que eu tenho? Muito provavelmente esse medo tem origem na infância. Alguém que você estimava muito, que você tinha respeito, como seus pais, doutores, professores, alguém falou que você não é capaz, que você não é capaz de lidar com determinadas situações, que você não é bom o suficiente, 30 segundos. que você não tem a... que você é burro, que você não serve. Pode cortar.